Olá, amigo mecânico, este é o Mecânico Responde, o quadro em que respondemos as dúvidas que chegam até a redação da revista O Mecânico. Nós enviamos as perguntas de vocês para as fabricantes de autopeças, montadoras, nossos consultores técnicos e essas são algumas das respostas que chegaram para nós. Se você quer enviar sua dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo ou mande para redacal@omecanico.com.br. E se você gostar desse vídeo, não se esqueça de dar o seu curtir e se inscrever no canal O Mecânico. Ao meu lado, mais uma vez, o professor Fernando Landulfo, ele que é professor de engenharia da faculdade FMU e também consultor técnico da revista O Mecânico. Professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Lala, é sempre um prazer e um privilégio colaborar com a revista O Mecânico e com os guerreiros das oficinas. Vamos à caixa de comentários do nosso vídeo sobre troca de óleo de câmbio automático, que esse deu o que falar. Leandro Nogueira, existe algum sintoma, professor, que o óleo de câmbio automático dá quando já está na hora de trocar? Um sintoma, não, vários. Vamos enumerar alguns. Dificuldade nas trocas avante, dificuldades nas reduções, patinação nas arrancadas. Na próxima dúvida, o Josilias. Professor, não ficou claro o tipo de troca a ser feita. Tem veículos que a montadora recomenda a troca parcial. O senhor poderia me orientar melhor sobre isso? Penso que a troca parcial junto com a troca do filtro seria mais prudente. No caso, o foco do vídeo foi falar sobre períodos. A gente não se focou na questão do procedimento. E aí, professor, como que fica essa questão da troca parcial? A gente não mencionou realmente os filtros, né? Não, realmente, foi uma falha nossa não ter mencionado, mas vamos colocar da seguinte forma. Não se toma banho sem se trocar a roupa de baixo. Ou seja, não há cabimento em se fazer uma troca de lubrificante sem se trocar o filtro da transmissão. Sobretudo porque a grande maioria dos filtros é interna ao cárter do câmbio. Então, para fazer a troca parcial, eu tenho que abrir o cárter, esgotar o óleo e eu dou de cara com o filtro. Não tem por que não trocá-lo. Com relação ao método total ou parcial, a grande maioria dos manuais que eu li recomenda a troca parcial com filtro. Eu, até o presente momento, hoje, não tive em mãos qualquer manual que faça recomendação ou referência a uma troca total utilizando alguns equipamentos que tem aí no mercado. Também sobre os filtros, também nos alertou o Roberto Thiago Pronestino. Acredito que poderia ter acrescentado sobre a substituição do filtro de óleo de câmbio e também o Renato Costa participando novamente. Infelizmente, já vi muitos casos que algumas oficinas trocam o fluido e não trocam o filtro. Professor, realmente esse é um caso que deve ser observado. Como o filtro fica interno, muita gente esquece de trocar. Às vezes ele fica protegido por uma chapa e o mecânico não vê ou realmente se esquece. Mas é imperativo. Trocou o fluido, tem que se trocar o filtro. Observação feita. Próxima pergunta do Francisco Bezerra. Meu carro é um Onix LTZ 2017-2018, câmbio AT. Você recomenda a troca do fluido de caixa? E também dentro da mesma questão, o Gilmar Oliveira. No Cobalt 6 marchas é necessária a troca de óleo e qual o óleo? Professor, cai no mesmo exemplo do Prisma. Câmbio GF6 da General Motors, também nesses dois veículos. O óleo indicado é o Dexron 6 para todos esses mencionados. Mas é o mesmo caso do Prisma, tanto para o Onix quanto para o Cobalt, né? Não tenha dúvida. Mesmo câmbio com aplicações diferentes. Lembrando que no Prisma não havia qualquer recomendação para troca deste fluido. E qual foi o nosso posicionamento? Troca na metade do tempo previsto com relação a uso severo, ou seja, 40 mil quilômetros. Próxima dúvida do Rank Maclaus. Comprei um Onix 2015 LTZ com 50 mil quilômetros rodados e como sei que o preço de um câmbio novo passa dos R$ 9.000 e como minha esposa o dirige também, preferi na dúvida levar o carro autorizada da GM e troquei o óleo de câmbio. Para a minha surpresa, o óleo de câmbio estava muito escuro. Professor, um óleo de câmbio escuro é diagnóstico de óleo degradado? Significa que ele cumpriu a função dele. Qual função? Manter as impurezas fora do compartimento e suspensas no fluido. Se o fluido está escuro, significa o quê? Que ele retirou de dentro do compartimento, ou seja, das peças do câmbio automático,
todas essas impurezas provenientes do quê? De desgaste e manteve suspensas nele. É hora de trocar. Perceba que o amigo trocou com 50 mil, um pouco já depois daquele período que a gente tinha recomendado, né? Isso vem reforçar, mais uma vez, o nosso posicionamento de troca preventiva do fluido a cada 40 mil quilômetros. E no mesmo episódio, professor, a gente também abordou sobre a questão de um Corolla com 200 mil quilômetros que nunca tinha trocado o óleo do CVT. E aqui a gente vai cair na próxima dúvida numa questão de chão de oficina que é complicada e a gente vai tentar dar alguma luz para vocês. 200 mil quilômetros, se esse câmbio ainda está com o funcionamento normal, leve a um especialista para analisar o estado do óleo. Dependendo da situação, não é bom nem trocar mais, porque o óleo novo tem efeito detergente, vai desencrustar sujeira de 200 mil quilômetros de dentro da caixa e é bem possível que entupa o filtro, fazendo com que o carro comece a apresentar trancos ou patinações ou até mesmo a perda total das marchas à frente e à ré. E eu já ouvi de amigos mecânicos colaboradores da revista, professor, que isso procede. Muitas vezes um câmbio está tão degradado que se troca o óleo dele, o óleo fino não consegue fazer o câmbio funcionar, ele repõe o óleo velho e o câmbio funciona. Por quê? Bom, vamos lá. Vamos primeiro comentar a questão proposta pelo Bruno. Olha, Bruno, eu não vou concordar com você. Por quê? Porque a detergência do lubrificante novo não remove impurezas, ela apenas impede o depósito das impurezas nas peças. Então, o fluido novo não vai fazer qualquer limpeza interna. Agora, com relação a uma transmissão já bastante desgastada, você aplicar um fluido limpo e, consequentemente, menos viscoso, aí sim eu vou concordar. O que pode acontecer? Este fluido menos viscoso não vai conseguir ser retido pelas folgas já existentes. E aí sim nós teremos problemas de mau funcionamento. Esse paliativo de se usar o fluido usado nos câmbios bastante desgastados é a mesma prática que se fazia antigamente, quando nós tínhamos motores já queimando óleo, soltando muita fumaça. O que o pessoal fazia? Colocava óleo 90 de câmbio. O fluido mais viscoso funcionava como vedante e o motor parava de queimar. Mas isso é paliativo, não é solução. A próxima dúvida do Roberto de Paiva Mesquita. Sempre gosto de colocar o câmbio no neutro quando estou parado no sinal. Isso pode dar algum problema? Existe recomendação diferente em câmbios diferentes? Por exemplo, o CVT? Professor, essa também é uma das dúvidas mais recorrentes no nosso canal sobre o uso correto do neutro. Dá algum problema colocar sempre no semáforo o neutro? Absolutamente. Quando você seleciona a posição neutro, você está simplesmente aliviando a transmissão de todo o torque. Não há qualquer problema em se fazer isso. E também muita gente comenta que não poderia se fazer isso por questão de lubrificação da caixa. A gente reforça mais uma vez, o câmbio no neutro e o motor ligado, a caixa está lubrificada, correto? Com absoluta certeza, a bomba de lubrificação da transmissão é solidária ao conversor de torque. Enquanto o motor estiver funcionando e o conversor de torque girando, a lubrificação está garantida. Próxima dúvida do Nardeles. Posso, com o carro em movimento, ir da posição G3 ou G2 para o drive? Ou, ao contrário, quando chego na descida de uma serra, mudar do drive para o G3 ou G2 com o carro em movimento, professor? Olha, não há qualquer problema em se fazer isso. No entanto, existem alguns cuidados a serem tomados. Sobretudo nas reduções. Tome muito cuidado com as rotações do motor, pois, dependendo da seleção que você fizer, você pode elevar muito o giro do motor e causar algum problema. Último comentário de hoje é do Juselei Freitas. Trocar fluido a cada 40 mil quilômetros, como o professor recomendou, vai gastar mais com óleo de câmbio que de motor. O que a gente pode dizer a ele nesse quesito? A troca de óleo sai muito mais barata do que a reforma do câmbio. Mas se você está com o carro parado na sua oficina e precisa de atendimento imediato, conheça o Mecânico Pro. Mecânico Pro é uma ferramenta que te auxilia com as dúvidas no dia a dia da oficina, com atendimento imediato de técnicos especializados da indústria. Tem um carro parado aí na sua oficina esperando saber qual torque adequado ou encontrar o esquema elétrico? Consulte o Mecânico Pro.
E por enquanto é só, amigo mecânico. Até a próxima.